Olá, alunos do terceiro ano. Vamos deixar aqui mais uma aula de matemática. Então eu vou usar o recurso que nós estamos aprendendo aí sobre distância entre dois pontos. Esse foi o exercício que vocês calcularam, determinaram na semana passada. Inclusive eu deixei o exercício. Até hoje eu vou estar aceitando esses exercícios, essas atividades. Mas agora a intenção nossa é, através da geometria analítica, determinar a equação da reta. Então vamos verificar aqui os pontos A e B, as suas coordenadas cartesianas 5 e 2, como já havia comentado com vocês. E no ponto B eu tenho menos 5 e 2, então aqui eu tenho essa reta. E vocês calcularam, né, através da distância horizontal entre o valor do x final e o x inicial, calcularam a variação do x. Então aqui eu tenho uma distância. Vocês também calcularam a distância em relação à coordenada y, o YA e o YB, essa diferença que dá uma distância entre o ponto 5 e o ponto menos 2, né? E o ponto menos 5 e 2 aqui do x. Então eu tenho essa diferença, vocês calcularam utilizando o teorema de Pitágoras, esta distância aqui, tá? O que nós vamos verificar agora? Através das coordenadas dos pontos, eu posso calcular a equação dessa reta. Então, essa reta que está vermelha aqui, nós já calculamos a distância, né? Agora vamos calcular uma equação que dá esta reta. E então nós vamos observar o coeficiente angular dessa reta, né, que é o ângulo alfa aqui. Então, através do coeficiente angular e a constante de proporcionalidade, a gente vai determinar isso. Vamos identificar isso de uma forma melhor. Então, nós vamos identificar a equação reduzida da reta AB. Então, eu vou determinar o coeficiente angular de proporcionalidade da reta, que a gente chama de alfa. Tá lá, ó. Eu tenho aqui a reta AB, tem um ângulo, tenho XB e XA, YB e YA. Então, eu vou estar colocando agora para vocês e ficar melhor entendido que, fazendo a diferença entre essas duas coordenadas aqui, então aqui é o XB e aqui é o XA. Então, fazendo a diferença, eu vou encontrar esse tamanho. Da mesma forma, fazendo a diferença aqui, YB e YA, eu vou encontrar a diferença. E aqui nós temos a distância D, essa nós já calculamos. Nós agora vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Então, para calcular o coeficiente angular dessa reta, eu tenho que saber essa distância e essa. Então, nós chamamos isso daqui de tangente do ângulo alfa. Mas, na verdade, não vamos nos preocupar com a tangente do ângulo alfa. Nós vamos verificar aqui o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Não vamos fazer nem pela tangente, vamos simplesmente fazer pela constante de proporcionalidade. Então, eu coloquei aqui novamente, né? Esse YB e o YA, eles têm as suas coordenadas nos pontos, da mesma forma que o XA e o XB. Vamos encontrar aqui a nossa caneta, nosso ponto está aqui. Então, aqui eu tenho XA menos XB, YB e YA. Então, a gente vai fazer o seguinte. O coeficiente angular e a constante de proporcionalidade, nós vamos chamar de M. É a mesma relação, né? O tangente de alfa eu vou chamar de M, que é a variação da distância y dividida sobre a variação da distância x. Aqui é final e aqui inicial. Aqui é o final e aqui é o inicial. Se eu variar a distância aqui, eu consigo calcular esse valor. Se eu variar essa distância aqui, eu consigo esse valor. Logo, eu tenho o coeficiente desta reta aqui.
tá? A constante de proporcionalidade do reta vermelha. Então, a gente faz a seguinte operação matemática. Esse valor aqui está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Então, simplesmente eu estou relacionando aqui os valores de y e os valores de x, tá vendo? Na minha reta cartesiana aqui. Aqui são os valores de y e aqui são os valores de x. E eu vou encontrar uma proporção entre eles. Esse é o valor do m. Tudo bem? Mais ainda, aqui o YA está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então eu tenho essa expressão. Essa expressão aqui, na verdade, mostra a equação de uma reta. Para encontrar o valor da equação dessa reta, a equação reduzida da reta, simplesmente eu utilizo por aqui. Aqui é o valor do y final, aqui é o y inicial, aqui é a constante que relaciona o y e o x, tá vendo? A constante m relaciona o y e o x. E eu tenho os valores final e inicial do x. Para realmente montar uma equação reduzida, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou encontrar o valor de xa igual a zero. Quando eu colocar o valor de xa igual a zero, eu vou encontrar o valor do ya. E eu vou chamar esse ya de n. Então, para encontrar a equação reduzida, eu preciso chamar esse termo aqui, ó, xa de zero, ou seja, é o início. É o início onde x0 eu encontro o valor do y relacionado com x0. Então, esse x0 está relacionado com o valor de n. Então, xa igual a zero, eu relaciono ya igual a n. Foi o que eu coloquei aqui. Então, o y, que faz parte da equação da coordenada cartesiana, pode ser calculado. O valor do y é n, que é igual ao ya, mais o m, que é o coeficiente angular, o coeficiente de proporcionalidade da reta, vezes o x. O xa, eu já falei que é igual a zero. Então, esta daqui é a equação reduzida da reta, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer dois exemplos, mas isso eu faço no próximo vídeo. Aí fica mais fácil de vocês entenderem, beleza? Até a próxima, então.